Hoje eu vou te mostrar alguns hacks importantes que a maioria das pessoas que trabalham com Cloud Code não usa, mas deveria para conseguir realmente utilizar o máximo que essa ferramenta pode proporcionar. Eu fiz questão de separar esse material para você que me acompanha, porque eu testei tudo que é de plugin, de skill que é relevante aí que apareceu no Cloud Code nas últimas semanas. Então já fica até o final, porque isso aqui vale ouro. E se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Thalena e aqui no meu canal eu falo sobre IA aplicada a negócios. Então se esse tema te interessa, já se inscreve aqui, porque toda semana tem conteúdo prático para você utilizar a inteligência artificial para gerar resultado de verdade. Já tô aqui com a tela do meu computador aberto aqui num projeto, porque esse vídeo ele é mão na massa. E aqui eu organizei em 3 partes, tá? Primeiro eu vou te mostrar como é que o Cloud Code realmente cobra de você, e isso com base na documentação. E aí eu vou te mostrar os comandos que são nativos aqui do próprio Cloud, que vão resolver esse custo exacerbado que poucas pessoas usam. Depois disso a gente vai ver um pouco sobre os plugins e skills, ferramentas que a gente usa, que eu uso aqui, que com certeza vai adiantar demais aí se você usa o Cloud Code também. Depois eu vou te mostrar alguns plugins e skills que vão facilitar a tua vida no uso aqui do Cloud Code. Além de te mostrar também alguns hacks, né, para você usar o Cloud Code de forma mais profissional. Então, ó, eu abri aqui um projeto, tá? Comecei a conversar um pouquinho aqui com o Cloud, porque eu quero te mostrar algo muito interessante. Só que uma coisa que eu preciso que você saiba: token de resposta custa em média 5 vezes mais do que token que você envia. Então deixa isso ficar claro aí para você, tá? E o motivo de uma conversa longa ficar cara não é só isso que eu tô te falando, é que toda nova mensagem que você reenvia aqui quando você tá conversando no Cloud Code, a conversa inteira de novo é enviada, entende? Então o sistema, ferramenta, memória ali do projeto, todo o histórico até você tá conversando. Então a cada mensagem que você envia, ele vai ter que enviar várias coisas, todo aquele contexto antes. Então isso já tá lá na documentação. Por isso que vai ficando cada vez mais caro. A cada vez que você conversa, vai ficando mais caro, porque ele tá enviando tudo de novo. Então uma coisa que eu quero te mostrar aqui de já, e aqui, esses comandos que a gente vai usar, eles vão valer não só aqui no chat, tá? Eu tô com o VS Code aberto, mas você pode colocar esses mesmos comandos aí, onde você estiver utilizando o Cloud, no terminal, aqui no chat, Anti-Gravity, qualquer lugar que você estiver usando ele vai funcionar. É esse aqui, ó, contexto. Tá vendo aqui, ó? Quando a gente clica aqui, olha só, já abre todas essas faixas aqui coloridas, tá vendo? Então a gente consegue ver aonde tá indo o nosso uso, entendeu? E aqui você consegue analisar, ó, aqui 3,4% está sendo o System Prompt, né, a categoria. Então eu tô usando aí, ó, a quantidade de token aqui. System Tools, então, ó, 4%. Como eu acabei de começar a conversar, já é pouquinho, então não tem muita coisa. Então o espaço livre que a gente tem aqui no final é o que interessa, ó, tá vendo aqui, ó, espaço livre, 62%. É isso aqui que você tem que ficar acompanhando quando você está conversando ali, para ver quanto que ainda tem aí. Como eu acabei de conversar aqui, tem bastante ainda. Então aqui você vai conseguir conferir quanto que ainda vai sobrar, né? Não quanto foi gasto. Aqui é quanto ainda sobra do contexto, tá? E existe um recurso que eu preciso te falar aqui, caso você não saiba, que é o Prompt Caching, que é um conceito que eu já até trouxe aqui no canal e lá dentro do meu treinamento também. Então eu quero que você imagine a seguinte situação: imagina você estar conversando com uma pessoa no WhatsApp e toda vez que a pessoa mandar uma coisa, você ter que ler toda a conversa de novo, do início até o final. É cansativo, né? Gasta, entendeu? Então o que acontece? Aqui o Cloud, para não acontecer isso dele ter que ler tudo de novo, ele guarda um marcador, né? Vamos dizer assim, um marcador que já foi lido. Tipo assim, ó, eu já li até aqui, marca esse ponto da conversa para ler só o que a pessoa vai mandar a partir daquele ponto, para ele não ter que reler tudo de novo. E isso custa só 10% do preço normal. Ele consegue ter essa economia com esse marcador, entende? Só que esse marcador ele vai se perder em situações bem específicas, tá? Se você troca de modelo no meio, então você tá aqui conversando com o Cloud e aí você vai trocar o modelo dele. Você vem aqui, ó, /model, e aí você vai trocar. Você tá conversando e você vem aqui e troca o modelo. Isso vai fazer com que ele se perca. Outra situação, se você ficar muito tempo parado sem conversar com ele naquela sessão, sei lá, vamos dizer que você ficou 1 hora sem falar mais nada aqui, deixou aberto e ficou 1 hora sem falar nada.
ele vai perder esse marcador também. Outra situação é quando você atualiza a versão do cloud. Ele também vai perder esse marcador. Situações onde ele não quebra esse cache, tá? Onde ele não vai perder o marcador. Por exemplo, se você vir aqui editar o cloud.md, ele não vai perder o marcador dele só por isso, tá? Ele não vai perder esse cache. Nem se você vier aqui mudar o modo de permissão também, não tem problema nenhum você fazer isso, ele não vai perder esse ponto lá, marcadorzinho que eu te falei. Outra coisa, se você quiser, por exemplo, usar uma skill específica aqui, um comando, né, que vai entrar com uma nova mensagem, isso também não vai fazer com que o cache se perca, tá? Só para deixar claro, isso tá lá na documentação. Outra situação que eu quero falar para você sobre essa parte de economia, né? O cloud, eu tenho certeza que você já utilizando ele, automaticamente ele compactou aquela conversa que você tá ali, né? Você tá ali conversando há muito tempo, do nada aparece lá que ele compactou isso de forma automática naquela janela ali. Então, isso ele faz para sua sessão nunca travar, ele mesmo vai compactando aquela conversa. Só que esse resumo automático, ele às vezes é muito genérico, entende? Ele não vai saber exatamente o que é importante de fato para o teu projeto. Então, a alternativa aqui para você melhorar essa parte é você rodar esse comando aqui, ó, /compact. E aqui eu abri outro projeto que eu tenho mais contexto para te mostrar. Você vai colocar aqui compact e vai dizer exatamente o que você quer guardar daquela parte, entendeu? Então, por exemplo, vou colocar isso aqui, que é o que tem a ver com o que eu estava fazendo, tá? E aí, ó, eu dou isso aqui e ele mesmo vai compactar somente o que é relevante daquela frase que eu coloquei, né? E aí você pode ser mais específico aqui. E aí ele vai fazendo essa compactação aí da conversa. E aí demora, tá, gente? Ó, ele já atualizou aqui para mim o que eu precisava, tá vendo? Aí, outra coisa, outro comando que muita gente não usa é o esse aqui, ó. Esse aqui, ele vai gerar um resumo da sessão sem substituir o histórico, entende? A gente não vai perder nada, só que ele vai ganhar um resumo para colar em outro lugar ou você revisar de forma rápida. Então, vou dar aqui um recap, ó. E aí você vai ver, ele vai trazer aqui um resuminho para mim do projeto. E existe também esse outro aqui, ó, Viewed, porque daí ele vai voltar para o cache anterior que já existia sem custo extra, entendeu? Tem até a explicação aqui, ó. Além disso, alguns hábitos muito importantes que você tem que lembrar quando você for usar aqui no dia a dia é o quê? Primeira coisa, você tem que agrupar pedidos em uma única mensagem. Então, se você for pedir coisas pequenas, unifica isso em uma única mensagem via, vai ser bem melhor do que você ficar mandando e ele toda vez processar aquele monte de coisa que já foi antes, entende? Então tenta evitar, se for uma coisa pequena, né? Coloca tudo junto e manda de uma vez. Outra coisa, tenta abrir uma nova sessão, tá? Eu te mostrei lá no terminal, mas aqui, por exemplo, se você for mudar um pouco o assunto dentro daquela sessão, em vez de você continuar conversando aqui nessa conversa, abre uma nova, tá? Vem aqui, ó, e comece uma nova, tá bom? Porque isso é bem mais barato para você do que você ficar enviando aquele contexto enorme que já tinha. Outra coisa, escolha o modelo certo para cada tarefa. Lembra lá, aqui, ó, você pode escolher aqui /model. Você pode escolher qual é o modelo que você quer usar. Tente escolher da maneira correta. O mais avançado para decisão de arquitetura e bug difícil, que é aqui no caso até agora, né, é o Ops. O modelo intermediário que eu uso para a maioria das coisas, o Sonnet, tá? Eu uso bastante o Sonnet. E o mais leve aqui, para poder você fazer coisas mais simples, né? Esquece também de configurar aqui, ó, o esforço, tá? Não esquece de configurar o esforço, porque isso é muito importante. Isso vai mudar muito. Não adianta toda vez você usar aqui, por exemplo, o Sonnet sempre no talo, né? Se for uma coisa mais simples, usa o médio aqui, o esforço médio, que já vai ser suficiente, tá? Outra coisa, tenta usar o Plan Mode aqui, tá? Antes de pedir uma execução de fato. Se você for começar a construir alguma coisa, pede para usa esse plano aqui, porque daí ele já vai trazer um planejamento que vai facilitar demais quando você for executar, pedir para ele executar de fato, até para você corrigir ele quando for preciso, tá? E outra coisa, seja mais direto nas suas referências. Quando tem algum arquivo em específico aqui dentro do seu projeto que você quer referenciar ele, você pode simplesmente vir aqui, por exemplo, aqui no Cloud, pegar aqui o caminho dele, ó, copia o caminho, e aí aqui, ó, colei aqui, você pede para ele ler isso, entende? Se você já tiver
Esse apontamento do caminho ajuda demais ele a utilizar, em vez dele toda vez ter que ir lá no projeto procurar, tá? Outra coisa, desliga. Aqui, ó, quando você vem em MCP, desliga os MCPs que você não tá usando, se você não for usar, entendeu? Isso ajuda demais também essa questão do uso. Outra coisa, mantém sempre o cloud.md curto, não vai encher esse arquivo de dados de tudo, tá? Ele não é para você colocar tudo do seu projeto ali. Algumas dicas que eu utilizo aqui no meu dia a dia. A gente vai entrar agora nos plugins, nas ferramentas, né? Nas skills que valem te ajudar demais aqui dentro do Cloud Code. Primeira skill é essa daqui, ó. E o que que ela faz? Essa skill, ela resolve um problema de quem já tem projeto rodando, tá? E você quer, de repente, subir a qualidade sem ter que reescrever tudo, refatorar ali o seu projeto, né? A lógica dela é a seguinte, ela usa o modelo mais caro e mais inteligente disponível para entender o problema e montar o plano. Então, você vai estar aqui, eu vou já te mostrar rapidamente aqui o uso dela, né? Ela vai entender esse problema e montar o plano. É aqui que o raciocínio precisa acontecer, né? E para executar o plano, ela despacha o modelo mais barato, porque nesse ponto já é um trabalho mecânico, então por isso que ela vai usar um modelo mais barato para isso. E vai só seguir a instrução daquele plano que foi montado pelo modelo mais caro, entendeu? Então ela nunca vai implementar nada sozinha. O plano é o produto e quem executa é o outro agente, né? Que vai ser revisado por ela depois também, entendeu? Então aqui é muito simples, ó. Já tô aqui nesse repositório, você pode pegar aí certinho. E aqui tem exatamente como você vai instalar, ó. Então é só você vir aqui no terminal, né? Você vai vir no seu terminal do projeto que você tá. Você vai colar esse comando que ele vai instalar diretamente no seu cloud. Depois que você instalar ela aqui no terminal, você vai voltar para o seu cloud aqui na conversa ou lá direto no terminal, né? E aí você vai colocar, ó, a minha já tá aqui, tá vendo? Ó, e aí automaticamente ela vai fazer esse plano, vai analisar tudo, vai gastar token para trazer esse plano bem mais desenvolvido, entende? Então aqui eu posso até trazer depois, mas ela já tá fazendo toda a leitura, ó. Só para você deixar claro, tá, gente? Esse aqui é de um CRM que, inclusive, eu trouxe para vocês, um CRM open source aí. Vou deixar o link linkado aqui na descrição para você poder acessar depois, tá? E aí, ó, você consegue dar acesso para ela e ela vai fazendo exatamente isso que eu tô te explicando. Fazer tudo aí, vai te trazer o plano para melhorar esse projeto. Enquanto ela tá fazendo aqui, eu quero mostrar também outra ferramenta que é, não sei se você já viu, né? Inclusive, eu gosto muito de narrar o prompt que eu tô falando aqui. Então, vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, tá vendo que tá aparecendo aqui esse símbolozinho embaixo da minha tela? Agora eu vou soltar. Olha só. Transcreveu exatamente o que eu falei pra vocês. Então, essa ferramenta é sensacional, tá? Justamente essa daqui, ó, é a Rend. Ela é open source e gratuita. Então, você pode instalar ela aqui, tem o repositório dela certinho, ó. Você pode simplesmente instalar no teu computador e aí configurar direitinho um comando para usar ela e você vai poder falar, né? Ele vai transcrever de forma gratuita. Tem um modelo que você escolhe lá, você não paga pelo modelo. É ótimo, sensacional pra gente que precisa ficar aqui, ó, falando com a IA, né? E aqui no meu eu configurei para ficar no Option Espaço, aparece a transcrição do texto pra gente, né? A próxima skill que é super legal, tá? E aqui dentro dessa categoria, que é o quê? Diagrama e material de apresentação automática. Existem várias skills dessas, né, fazendo exatamente a mesma coisa, que é basicamente eles vão pegar um projeto que é complexo, vão pegar um projeto desse aqui, né, que a gente tem várias coisas, vários arquivos, né, e vai criar um diagrama visual de arquitetura. Inclusive, elas trazem até o formato para a gente apresentar para o nosso cliente. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui, ó, meu projeto, para instalar do mesmo jeito, tá? Aqui eles têm direitinho a parte, ó. Aqui é um exemplo, né, do que ele gera, ó. Ele vai pegar o projeto e vai gerar algo parecido com isso aqui, ó. Com essa interface em HTML. Tem o passo a passo para você fazer a instalação também, igual eu te mostrei lá, tá? Mesma coisa. E aí eu quero testar isso aqui com você. Eu já instalei ela aqui. Vou pedir para ela criar CRM para mim. Eu vou dar o yes aqui, ó. Consegue acompanhar ela trazendo esse diagrama, né? A skill tá finalizando aqui, ó. Vou te mostrar. Olha o resultado aqui que ela me trouxe. Gente, que
Lindo esse HTML. Olha que intuitivo. E aí, se você gostar dessa apresentação, você vai lá no vídeo que eu te falei, que eu mostro exatamente como é que a gente coloca esse CRM no ar de graça, tá? Então, olha só, aqui ele já traz todo um resumo do que é de fato, né? Olha só que bonita essa página, os módulos do sistema. E aí, isso daqui tá dentro do que eu pedi, né? Porque eu pedi para ele trazer o módulo do sistema. Olha que intuitivo, né? Olha que bacana demais. E ele traz aqui as vantagens de forma simplificada. Você, na reunião com um cliente seu, de alguma coisa que você faz aí, que você entrega de solução, imagina como ele vai ficar feliz de ver esse HTML, né? Quão intuitivo você vai ser na hora de você mostrar isso para ele. Então, assim, sensacional, gostei demais, ó. E ainda tem os efeitinhos aqui, tá vendo, ó? Muito bom. Excepcional essa skill, tá? Vou deixar ela também aí para você pegar. E aí ele traz um resuminho aqui do que ele fez, ó, exatamente de acordo com o que eu pedi. Ainda tem muitas skills que eu estou usando na prática que eu quero muito te mostrar, tá? Se você quiser a parte 2 desse vídeo, já comenta aqui, porque eu posso trazer mais vídeos parecidos com esse, né, de hacks, de skills, práticas que eu estou usando dentro da minha operação e que faz sentido eu compartilhar por aqui. Então comenta aí que eu trago a parte 2, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E agora eu quero ver você implementando tudo que eu te mostrei aqui. Então corre aí e coloca isso daí em prática. No conteúdo de hoje você viu como o Cloud Code realmente cobra de você com base na documentação oficial, né? E também eu te mostrei alguns comandos nativos que já resolvem muita coisa sem precisar de plugin nenhum. Além disso, eu também te mostrei algumas skills e táticas reais para você aplicar hoje na tua estrutura. Se você quer ir além em projetos reais que geram resultados para o teu negócio, é isso que a gente constrói dentro do meu treinamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer e ver se faz sentido você entrar nessa última turma. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o teu like aqui. Se aparecer o botão de hype para você, também já aperta nele, porque isso ajuda demais o canal. E eu te vejo no próximo.